Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meu nome é Tiago de Iemanjá, para mais uma live aqui com vocês. Nessa sexta-feira, que o nosso estado está ensolarado e até mais quente. Né? Sexta-feira passada, por motivos de compromisso, a gente não conseguiu gravar para vocês. Estou ajeitando aqui a câmera, isso. Né? E a gente não conseguiu gravar. Então hoje nós vamos conseguir conversar com vocês com essa conversa maravilhosa, né, que a gente tem sobre Umbanda. Porque Umbanda, ela não é só a prática, também é o ensino, também é a disposição de ouvir e saber também as condições que a gente trata a Umbanda. Né? Então a nossa conversa é para isso, nosso trabalho é para isso, nosso trabalho é para trazer para vocês todo o ensino, toda a parte teórica, né, dentro dos temas que nós vamos tratar aqui. E hoje não é diferente, hoje é um tema que me agrada, não é que me agrada, né, porque não é um tema agradável, mas é um tema que, além de fazer um alerta, além de fazer uma explicação, nós vamos trazer para dentro da Umbanda, né? Para dentro da Umbanda, e nós vamos dizer qual é o pensamento da Umbanda sobre as drogas, né? Então, o que é as drogas? Primeiro, são drogas, são coisas que fazem mal à saúde, né? Nenhum de nós aqui vai fazer nenhuma apologia a isso, porque nenhuma religião faz, né? A apologia a isso porque faz mal. Faz mal, faz as pessoas se distorcerem, faz as pessoas se tornarem agressivas, né? Ah, Thiago, mas eu tenho problemas psicológicos e eu uso para me acalmar. Não interessa. Na minha visão, não interessa. A droga, pelo próprio nome, sendo ela qual for, sendo ela qual mais nociva ou mais agressiva, ela faz sim mal à saúde. Entendeu? Por isso o nome. Né? E como é que a Umbanda vê isso? Será que um drogado pode ser um bandista? Gente, eu vou falar da minha pessoa. Tá? Eu vou falar da minha pessoa e da prática que eu faço. Tá? Todos os irmãos, que fique isso bem claro, todos os irmãos que queiram estar dentro de um terreiro de Umbanda são bem-vindos, sendo eles alcoólicos, sendo eles drogados, sendo eles com problemas psicológicos, psicoterapêuticos, todos os irmãos que têm algum tipo de problema. E aí vem a questão que eu sempre trago para vocês. Problema espiritual, a Umbanda trata. Entendeu? A droga, ela é um problema espiritual? De repente pode ser. De repente, o ser humano está tão atordoado psicologicamente que recorre às drogas. Não acha o caminho da sua energia, não acha o caminho da sua fé, ou melhor dizendo, não acha a forma correta de estar saindo daquele problema e recorre às drogas. Cabe a nós, zeladores de santo, e como figuras paternalistas que somos, porque quando alguém vem a religião, as religiões são mais paternalistas né? Então cabe a nós detectarmos esse problema e tentar ajudar. Por que eu falo tentar? Porque a ajuda não pode ser um ponto único, ele tem que ser um ponto de retorno. Quando um irmão vai num terreiro, né, procurar alguma coisa, por exemplo, e ele é chamado para ser iniciado na Umbanda, né, ele não só vai porque ele gosta da religião, não, ele vai porque ele tem um problema.
99% das pessoas vão em algum lugar, em alguma religião, porque tem algum problema grave. E as drogas, muitas vezes, elas levam o irmão ao terreiro. Eu tenho relatos de pessoas que, não digo drogados, mas usuários, mas que não drogados, foram ao terreiro, iam ao terreiro pela fé. A nossa religião nunca, jamais vai... Opa, você que é usuário de drogas não vai entrar dentro de um terreiro. Ao contrário, Umbanda é caridade. Umbanda é forma... Só um pouquinho, deixa eu só ajeitar a câmera que eu tô meio grande aqui. Agora melhorou. Opa. Umbanda é acolhimento. Tanto no passe, quanto na passagem de pacote, quanto no próprio jogo de búzios. Umbanda é acolhimento. Nós estamos aqui para acolher as pessoas. Né? Porque o que adianta nós chegarmos para a pessoa e dizer assim, não, tu não pode estar dentro do terreiro porque tu está drogado. Que sacerdote eu seria? Que homem, que ser humano eu seria se eu chegasse para a pessoa, e dissesse assim, não para a pessoa, quanto mais, que é o momento que mais ela precisa. Então, nesse ponto que eu quero chegar. Não digo que vá sair da dependência química, porque é muito difícil, mas a ajuda espiritual, a ajuda dos nossos guias, contribuem para exterminar aquela energia negativa que paira naquele ser humano. As drogas jamais vão ser autorizadas dentro de um terreiro de Umbanda. Tem casos, tá? Eu não vou citar aqui, que claro, tem algumas pessoas que são de má índole e, né, em qualquer lugar, um terreiro, numa igreja, né, tem pessoas de má índole, né? Então nós temos, só que nossa índole é de acolhimento. Então quando eu falo para vocês que nós temos que entender o ser humano para poder ser um bom sacerdote ou uma boa sacerdotisa, porque eu falo muito de sacerdote, mas tem as sacerdotisas, né? É essencial que a gente entenda também este mundo sombrio das drogas. Porque quando uma pessoa entra por esse lado sombrio, muitas vezes a gente não entende o porquê. Muitas vezes a gente não entende qual é a determinação negativa que houve para que essa pessoa fizesse este movimento contrário ao que a gente pode chamar de um movimento negativo. Então nós temos que entender. Nós temos que acolher essa pessoa. Essa pessoa pode se tornar um bandista? Pode. Nada o impede. Essa pessoa pode receber uma entidade? Pode. Porque a entidade, ela é tão pura, ela é tão significativa na vida de todos nós, que de repente essa entidade vai chegar para a limpeza espiritual deste irmão. Nem tanto para trabalho, nem tanto para evolução, nem no primeiro momento, né? Nem tanto para mexer, mas assim para evoluir espiritualmente aquele ser humano. Volto a dizer, não quer dizer que este mesmo vai abolir a droga do seu convívio, não. É necessário ajuda médica, sim, claro, óbvio, isso é um fato. Só que a ajuda espiritual, ela é imprescindível. Porque não adianta eu estar muito bem fisicamente e espiritualmente eu não estar bem. Vai acontecer de não haver uma consciência do meu ser físico com o ser espiritual.
Nós temos relatos, inúmeros relatos, de irmãos, tá? Depois de desencarnados, tá? Que de uma certa forma usavam coisas ilícitas para esquecer das coisas ruins que sofreram aqui na Terra. Isso atrapalha a evolução espiritual? Sim. Atrapalha completamente, desnorteia completamente a figura espiritual daquele ser humano. O ser humano passa a ser um bicho, algo parecido com o nada. Né? Nunca tive não digo o prazer, que seria errado, mas nunca tive a oportunidade de atender alguém que tem este problema. Nunca tive essa oportunidade, né? Gostaria de atender? Por um lado, sim. Porque eu gostaria de entender essa face, né? Essa face sombria da pessoa, porque é complicado nós julgarmos qualquer ação do ser humano, sendo ela boa ou ruim. Ah, mas então o Búzio vai traçar o que para ele se ele é um drogado? Exatamente, o Búzio vai mostrar a ele um caminho alternativo. Mas a determinação, a vontade, a consciência e a força de querer sair é do ser humano. Pode-se fazer, existe ebós para movimentar isso? Existe. O próprio Chapanã, entendeu? O próprio Xangô, né? Para a própria Oxum, né? Orixás que são fortes. Todos são fortes, mas eu digo que vencem a Ogum para vencer essa demanda. Mas toda essa fartura de ebós e de condições para que essas pessoas possam sair disso aí, cabe também a vontade da pessoa querer. É que nem nós entrarmos com essa pessoa numa clínica. Vai se passar um tratamento e essa pessoa vai evoluir clinicamente. Mas se ela espiritualmente não tiver, vamos dizer assim, pronta, né? Se o espírito estiver contaminado, o que 99% está, porque quando você consome algo que faz a sua mente ter alucinações e ficar um tempo alucinógeno, você sai do seu eu, né? E aí, se o seu espírito não está bem, a probabilidade de cura ou a probabilidade de uma desinfecção dessa droga ela é menor. Ah, mas então, Tiago, tu está falando que o ser humano precisaria ter um auxílio espiritual também? Sim. Sim. Porque nós não somos só corpo, nós somos espírito. E muitos casos de droga que se tem dentro do universo psicológico, do universo clínico da medicina, é porque muitas vezes a pessoa pega alguma energia forte, negativa, e isso faz com que ela gire 90 graus. E isso faz com que ela tome decisões erradas, faça coisas erradas, torna-se uma pessoa que não tem nenhum tipo de amparo da família, que ela se torna ruim, e aí ela cai no mundo das drogas. E a Umbanda faz o que por essa pessoa? Reenergiza essa pessoa. Restabelece o espiritual.
É mais difícil? É. É mais difícil porque nós estamos lidando com alguém que muitas vezes renega as coisas. Muitas vezes não crê. No sentido, vamos dizer assim, íntimo dela, ela quer segurar, mas ela não crê mais em nada. Então você tem que adentrar num campo da psicologia e da religião para tratar essa pessoa conforme ela vai te dando abertura. E aí é que vem a questão. Tratamos essa pessoa espiritualmente, tratamos essa pessoa clinicamente, numa clínica espiritual, né? Essa pessoa ainda tem condições de ser um bandista? Sim. Sim, porque eu digo assim, gente, nenhum de nós somos a perfeição. Nós temos erros, nós temos pecados, claro que não ao ponto, né, de utilizar algo ilícito. Mas se nós nos sentirmos pressionados, se nós nos sentirmos acuados, se nós nos sentirmos presos a uma coisa que está nos atentando, é claro que isso pode vir a acontecer com qualquer um. E não cabe, volto a dizer, e não cabe a nós julgarmos as atitudes de ninguém. A nossa missão, a nossa missão como sacerdote, como um bandista, como espírito mais evoluído é trazer para dentro da nossa Umbanda e limpar espiritualmente. O que pode chegar nessa criatura com essa configuração de droga dentro dessa pessoa? Tudo. Tudo. Desde um Egum até Exu, até Caboclo, tudo. E aí também tem a questão, se ele está, né, vamos por assim, se ele está tomado por esta droga ou por este alucinógeno, né, pode até haver um fingimento. Então cabe também a nós darmos espaço à medicina para que ela possa tratar primeiro o irmão, para depois nós entrarmos com o nosso tratamento espiritual. Desintoxicar, né, como eles falam, né? E aí sim, e aí nós temos um progresso. Isso leva tempo, isso leva paciência, não é de um dia para o outro. Não pensem os senhores que é só a gente colocar a mão e ele vai... Não. Há muita conversa. Nem sempre, vamos dizer assim, nós vamos ter que incorporar ou dar passagem para alguma entidade. Não, a conversa espiritual muitas vezes ela é feita através do zelador para a pessoa. O búzio muitas vezes nos auxilia para tomarmos o caminho dessa conversa. Quando assim nós não temos uma percepção mais aguçada, nós procuramos no búzio, nós procuramos no orixá para que eles nos dê o melhor caminho. Quando há uma agressividade, né, porque às vezes são agressivos, né, a gente tenta acalmar, a gente não rebate. A gente tenta entender, então a gente faz uma parte psicológica muito forte para que as coisas aconteçam. E tudo isso só vai dar certo se a pessoa, aquela que está ali com aquele problema, com aquele incômodo, ela disser, não, eu quero. Eu aceito o conforto da Umbanda. Como eu posso aceitar conforto de qualquer outra religião? A gente está citando a Umbanda porque é a nossa religião. Tá?
Mas eu digo e volto a dizer que, junto com a parte médica, a parte espiritual tem que ser tratada. Tem que haver um caminho junto. Não pode-se ter, eu vou tratar clinicamente, mas espiritualmente eu não estou nem aí. Não. Uma hora pode até acontecer de dar certo. Mas se não houver uma conscientização espiritual, aquele ser humano ele não fica completo. Né? E ele pode se tornar no futuro um médium de trabalho? Pode. Por que não? Como eu falei agora há pouco para vocês, nós não temos objeção de nada. É claro que tem regras, é claro que tem dogmas, tem fundamentos que ele precisa seguir. Mas ele estando ciente disso, ele estando limpo, como a gente fala, é até prazeroso para ele e para nós saber que ele continuará trabalhando conosco, né? E ali ele vai se fortalecer espiritualmente. Porque na realidade, meus irmãos, o enfraquecimento que leva à droga é um enfraquecimento psicológico. Porque assim, gente, há inúmeras, não há um nem dois, não, há inúmeros propósitos negativos na vida de um ser humano que leva ao ser humano a se colocar diante de uma parede e a saída, entre aspas, a saída mais acessível, mesmo negativa, é se entregar para as drogas, né? Aí eu sei de relatos que as pessoas não sabiam para onde ir, não sabiam para onde ir, e a droga, né, as coisas era mais fácil, era como se apagasse da mente por um certo tempo, claro, né? Aquele problema que aquela pessoa estaria passando. Uma pessoa drogada, ela pode estar dentro de um terreiro? Não como médium, tá? Não como médium. Como assistência, assim, gente, tem zeladores que não aceitam, tá? Tem zeladores que não aceitam, tem zeladores que têm os seus dogmas e não aceitam pessoas drogadas dentro dos seus terreiros. Eu, até um certo ponto, porque assim, gente, eu também não posso, vamos dizer assim, eu não posso comprometer o bem-estar dos outros, tá? Que estão ali, por uma pessoa. Isso aí é certo. Mas se aquela pessoa se mostra que está, mesmo drogado, está ali, mas não está incomodando, ela está com esse problema de drogas, mas ela não está atrapalhando, ela para mim vai estar ali sempre. O que eu acho que os zeladores não podem, entendeu? E uma pessoa alcoolizada, Thiago, que também o álcool é droga, né? Olha, é assim, gente, é difícil falar no sentido assim. A pessoa alcoolizada, tá? Ela não, de repente, ela atina entrar dentro de uma casa de santo. Tudo bem? Não se vai correr uma pessoa de uma casa de santo, porque a casa não é nossa, a casa é do santo. Se o santo levou ela até ali é porque algum propósito tem. Se o santo botou aquela pessoa ali dentro é porque ele quer alguma coisa com aquela pessoa. E cabe a nós intermediar isso aí. Agora, eu também não posso, entendeu? Eu também não posso, vamos dizer assim, destruir, vamos dizer assim, o bem-estar da assistência, tá? Não posso. Mas eu posso isolar essa pessoa num cantinho
tá? E ali botar ela para tomar, botar ela para passar primeiro, como a gente fala, né? E ali trabalhar em cima dela, né? Eu já, isso eu posso dar um relato. Eu já peguei um irmão, tá? Que veio consultar comigo, né? E ele estava com um cheiro de álcool, né? E a língua meia presa, né? E eu disse a ele assim, olha, né? Você tem que, se tu vir a consultar, não beba, né? Porque assim, gente, nós somos energia, tá? Se nós estamos fora da nossa, vamos dizer, da nossa ideia de normalidade, a tendência de que coisas ruins encostem em nós é muito grande. Mesmo sentado numa mesa de jogo de búzios. Porque ali nós estamos batendo silêncio, estamos chamando os orixás e em volta tem muita coisa. Então nós temos que ter a noção. Mas é claro que nós não vamos proibir, mas nós vamos aconselhar. Da próxima vez não tem problema nenhum, quantas vezes quiser vir jogar. Mas tenha a certeza né, de que você não pode beber. E aí nós damos toda uma explicação, porque energias negativas podem encostar, e é uma realidade, né? Então a gente tem que orientar, porque a gente está ali para orientar, né? Então qualquer tipo de droga, na nossa visão, ela é abolida pela religião. Agora a droga, agora a pessoa não. A pessoa ela é amparada, ela é cuidada, ela afeiçoada para que ela possa, ali naquele terreiro, possa encontrar um caminho, sendo ele qual for, não, e tirando ela deste caminho obscuro que são as drogas. Droga e umbanda não se falam. Ah, Tiago, mas aí tu esquece de falar, Tiago, que na Jurema existe uma bebida que é alucinógena. No Santo Daime existe uma bebida que é alucinógena. Calma o coração, gente. Essas crenças, Jurema e Santo Daime, têm os seus princípios. Se nós começarmos a partir por aí, nós também... O cigarro é uma droga. O charuto é uma droga. A bebida alcoólica é uma droga. E os nossos exus tomam, mas tomam um pouquinho. Fumam um cigarro. Não é uma carteira, não é uma caixa de charuto. Eu não sei, eu não vou saber explicar aqui a questão do Santo Daime e muito menos da Jurema, que tem duas bebidas alucinógenas, né? Mas creio que também são em doses pequenas. Eu não sei porque eu não convivo. Eu sei que existe, eu sei que são duas crenças fortíssimas no Brasil e que também muito parecidas com a Umbanda e que tem duas bebidas alucinógenas, Jurema e Santo Daime, tá? Agora, não me perguntem qual é a proporção que é ingerida essas bebidas. Na Umbanda não tem bebida nenhuma. As bebidas são todas comercializadas. Cerveja, guaraná, né? Suco, uísque quando é de Exu, champanhe quando é pombogira,
Então, tudo isso, claro que as bebidas alcoólicas são ministradas de quantidades pequenas. É claro que não se vai dar para um Exu uma garrafa de whisky e o mesmo vai entornar. Quando acontece isso, é porque a pessoa é pinguça mesmo. Não tem nada a ver com a entidade. Tá? Então, e essa é a diferença de quem está com entidade e quem não está. Quando há algo muito estranho naquela pessoa, é porque aquela pessoa está imaginando que está incorporada e não está. Tá? Agora, nós temos que entender que não vou dar 1 litro de cachaça para o Exu tomar. Eu vou dar uma dose. Eu vou dar uma segunda dose. E eu digo, não temos mais. Então, esse é o papel do zelador. E se o médium não pode tomar, ou não pode fumar, ou não pode, então, tem alguma restrição médica, a gente já avisa para a entidade, ó, esse médium, esse cavalo, eu não gosto muito dessa conjuntura, mas acabou saindo, esse médium não pode fumar, esse médium não pode beber bebida de álcool, o senhor vai se adaptar com uma outra bebida. Tá, Thiago, mas aí o caboclo vai se adaptar com outra bebida, mas na hora de fazer o... Não, mas pera um pouquinho. Aí tu estás despachando pro caboclo a energia. Agora, o teu ser, quando está com a energia daquele caboclo, tem que se adaptar à tua energia. E se tu não pode, o caboclo é obrigado a entender que tu não pode. Ou ele está para te ajudar, ou não. Então a gente tem que entender isso. Então, quando eu falo de drogas, eu estou falando das drogas ilícitas. Né? Essas nós somos parceiros em ajudar a pessoa a diminuir, até mesmo parar. Espiritualmente, com fé, com oração, com caminho. Né? E aí a gente trabalha nisso. Agora, também as pessoas necessitam querer. E aí também há um processo também de idealização do zelador e campanhas dentro dos terreiros para que a gente possa apoiar e amparar essas criaturas. Ah, mas aí tem aquele zelador mais conservador que diz assim, não, mas no meu terreiro não vou deixar entrar isso, porque que imagem que eu vou ter do meu terreiro? Sabe qual é a imagem que você vai ter se você deixar uma pessoa que está passando por esse problema entrar dentro do seu terreiro? Uma imagem de acolhimento, uma imagem de que o seu terreiro foi feito para ajudar, entendeu? Uma imagem de que o irmão que ali precisa pode contar, porque não é só o irmão que tem o dinheiro, não é só o irmão que tem problemas menores, vamos dizer assim. É aquele que na hora mais difícil te procura para te poder dizer assim, não, eu posso ajudar. Eu posso botar minha guia no pescoço e dizer para ele, não, o teu caminho é outro. Busca outra opção. Utilizar do meu orixá, utilizar dos meus guias para ampará-lo. Esse é a verdadeira missão de zelador de santo que a gente carrega com a gente. Não tem hora, não tem dia que a gente não esteja. Às vezes, claro, eu digo às vezes para as pessoas, de segunda a sábado. Mas e se me aparecer um domingo aí? Eu vou deixar para trás? Não. É claro que a gente, né, se é um problema de menor gravidade, né, a gente tenta marcar. Mas se é um problema que a gente vê que é com uma gravidade mais aguçada, como droga, a gente tenta resolver.
a gente tenta encaminhar, a gente tenta aconselhar, amparar, porque só com amor e com carinho a gente consegue livrar esses irmãos desse lado obscuro. Por que eu falo assim? Porque é um lado que é extremamente sem projeção de nada, né? Sem prosperidade, é um lado que não tem não tem luz nenhuma. E nós vamos dar luz sempre que precisar. Nós vamos amparar, nós vamos acolher, nós vamos fazer sempre, dentro do processo espiritual, sempre o melhor. Aí também, junto com o espiritual, a clínica, né, a medicina, porque aí nós vamos ter as duas veias correndo juntas, né? Tem lugares que aceitam, tem lugares que não aceitam, mas a nossa missão, o nosso comprometimento não é com A, B ou C, não, é com aquele irmão que está ali passando aquela dificuldade, né? Sempre vai ser com esse irmão, né? Deixa eu ver o nosso horário, né? Porque a gente tá. Então, o que eu digo para vocês é que assim, ó, pode vir um drogado no terreiro? Claro que pode. Claro que pode. Pode. E o comportamento do zelador é esse que eu falei para vocês. Qualquer outro tipo de comportamento de um zelador é no mínimo estranho. E por que eu falo isso, senhores? Porque tem muito zelador que... não, isso não vou trabalhar para esse rapaz ou para essa moça porque ele está fora do caminho. Poxa, mas se é justamente para achar o caminho que ele vai para um terreiro, eu tenho que acolher, entendeu? Tá aí, eu tenho que cobrar o jogo de búzios de uma pessoa assim? Aí é que vem a questão. O jogo de búzios, gente, deixo claro de novo, ele faz parte da Umbanda, sim, mas ele é uma parte. Ele é um oráculo de orientação, tá? Tem casos e tem casos. Se a pessoa chega assim alcoolizada aqui, ao ponto de não conseguir se manifestar, nem jogar a gente joga. Porque a gente vai falar e a pessoa não vai entender bolhufas. Mesma coisa é droga. Se a pessoa chega drogada, como é que eu vou conversar com a pessoa? Ela não vai deixar a gente entrar, né? Então, tem casos e casos. Agora, se é uma pessoa que... veja bem, usuário, mas que não está drogado, ele tem uma dependência química, mas ele não está drogado, e ele sentar na minha frente, bom, aí nós vamos conversar. E essa conversa, conforme for o desenrolar dessa conversa, é que nós vamos identificar qual é a naturalidade e a questão, a necessidade dessa pessoa. Então, o cobrar ou não cobrar, isso fica por conta também da conversa e do como essa pessoa vai ser tratada. Não por minha parte, mas dela mesma. Entendeu? Se é uma pessoa necessitada, é claro que a gente vai jogar. Se é uma pessoa que tem condições, a gente vai, claro, pedir, né, esse é o axé. Agora, veja bem, independente se paga ou não paga, essa pessoa ela é tratada e ela vamos dizer assim, orientada da mesma forma. Porque o que reza é o búzio, o que reza é o que está na mesa, entendeu? É o que vai nos orientar para tratar. Porque muitas vezes não é chegar para a pessoa e dizer, tu precisa de um trabalho. Não. Muitas vezes essa pessoa está precisando de uma conversa.
Muitas vezes essa pessoa está precisando de uma orientação, de um caminho, de uma, vamos dizer assim, de uma reestruturação do seu propósito de vida. Porque teve toda uma destruição na vida dessa pessoa, que hoje essa pessoa não tem mais aonde sair. E essa pessoa precisa conversar. E essa pessoa precisa saber para onde ela vai primeiro. Porque não adianta dizer, tu tem que te curar. Não, tu não é que tu tem que te curar. Tu tem que caminhar para a cura. Então aí a gente traça todo um trabalho, não um trabalho de ebó, não, um trabalho de conversa, um trabalho de tração, um trabalho dessa pessoa fazer também coisas que façam ela voltar para o caminho, tomar novas atitudes, tomar novos... E a gente vai, com o auxílio de ebós, os orixás, fazendo com que essa pessoa possa o quê? Tornar, vamos dizer assim, se tornar uma pessoa mais acessível, e aí com essa a gente vai entrando em doses homeopáticas com o tratamento espiritual necessário para que ela possa melhorar, não digo 100%, mas 90%, 80% das drogas. Funciona? Se essa pessoa estiver afim, se essa pessoa estiver comprometida, sim. Se não, não. Porque o livre-arbítrio, todo o trabalho, toda a orientação espiritual de Umbanda, cabe à pessoa decidir se quer ou se não quer. Não cabe a nós. A gente vai fazer o nosso papel. Nosso papel é orientar. Né? Então, muitas vezes, as pessoas, não deu certo. Não é que não deu certo. É que não deu, a pessoa não quis. Ou melhor dizendo, a pessoa não está preparada para poder ver o novo. Né? Porque ela, eu me drogo, eu faço, eu sou loucão, eu vou lá, eu aconteço. Mas ela não está preparada para mudar a vida dela. Né? Então a gente precisa preparar essa pessoa. Né? A gente precisa encontrar o caminho dessa pessoa. Né? Então esse caminho o jogo mostra. Se ela vai seguir ou não, bom, aí é com ela. Tá? Agora, é claro, meus irmãos, é claro que a gente auxilia também fisicamente. Uma pessoa que não tem uma coberta, uma pessoa que não tem, que é alcoolizada e que não tem um prato de comida, a gente trata assim. Né? E muitas vezes a pessoa está tão desnorteada psicologicamente, tá? Que ela, sabe, ela acaba comendo aquela comida e chorando por ela estar psicologicamente conturbada. O psiquiátrico dessa pessoa está totalmente confuso. E é necessário que a gente entenda isso. Quando a gente se torna zelador, a gente não só faz Umbanda. A gente tem que ter um pouco de psicologia. A gente tem que ter um pouco de como lidar com as pessoas. A gente tem que entender as doenças carnais, que a gente precisa, porque muitas delas também afetam o espírito. Né? Então a gente precisa ter entendimentos paralelos para que a gente possa tratar o espírito. Porque a Umbanda não é só o desenvolvimento. Quem dera fosse. A Umbanda é o tratamento, é a religião que mais trata pessoas com problemas psicológicos, é a Umbanda. A religião que mais faz descarrego de pessoas que a cabeça não está funcionando bem por questões particulares, por questões do trabalho, por questões sentimentais, é a Umbanda.
Se você for em qualquer outra religião, a primeira coisa que ele vai marcar para você é um trabalho. E um trabalho é a última coisa que eu vou falar para você fazer. Só se a gente vê que, por exemplo, assim, a mudança sozinho, a pessoa sozinha não consegue, a gente, opa, então vamos ajudar. Vamos trabalhar em cima, não para mudar, mas para auxiliar a ela mudar. E aí a gente consegue fazer isso. Agora, primeiramente, a pessoa tem que tornar possível a mudança através da sua própria vontade. E como é que a gente faz isso? Orientando. Né? O jogo é uma orientação. O passe é uma energização espiritual. E aquelas pessoas que estão induzidas pelo alcoolismo ou pelas drogas, ainda mais precisam, ainda mais têm a necessidade desse conforto espiritual. Os nossos irmãos que estão morando na rua, meu Deus, nem se fala. Né? E eu não quero dizer, não, mas é só Umbanda. Não, outras religiões fazem isso. Mas eu trago a minha religião aqui. E a Umbanda, ela é passiva de ajudar a quem mais precisa. Isso se chama caridade. Uma vez me perguntaram, Tiago, dar dinheiro para as pessoas é caridade? Não. Caridade é você pegar uma pessoa que está com um problema sério e tentar mudar a chave dessa pessoa, tentar reestruturar psicologicamente e carnalmente essa pessoa. Isso é caridade. Sem esperar que essa pessoa muitas vezes lhe diga muito obrigado. O muito obrigado fica por conta do reconhecimento. Mas o que nós fazemos, o nosso reconhecimento maior é a nossa evolução espiritual. Essa é a grande jogada da Umbanda. A caridade para nós não é nós pegarmos 10 reais do bolso e dar para a pessoa comprar um prato, um litro de leite, vamos supor. Não, a caridade para nós é nós darmos um copo de leite para aquela pessoa, sabendo que aquela pessoa precisa tomar leite. Não adianta dar 10 reais e aquela pessoa não ter noção muitas vezes de comprar. Então eu vou lá, compro, eu encurto o problema para que eu possa resolver. Entendeu? Então isso é orientação. Eu dei esses exemplos, mas o que acontece no jogo de búzios? É a gente dizer para a pessoa, aqui tu vai ser a mais feliz. A droga não é a tua felicidade. É um lado teu obscuro. Tu precisa disso, disso e disso para a gente poder passar adiante. Isso aí, para a gente pular essa fase o quanto antes. E aí a gente ajuda o espiritual. E a medicina, claro, sempre ajuda a parte carnal. Então a gente anda junto. E eu acho, meus irmãos, eu até vou me atrever a falar isso aqui, que as clínicas psiquiátricas, as clínicas médicas, eles podiam ter, não digo Umbanda, não quer ter Umbanda, mas alguma orientação espiritual para que esses irmãos possam também ter um caminho espiritualista, de espiritualidade, para que eles possam, vamos por assim, retomar o caminho na espiritualidade, porque é muito importante isso também. Deixa eu ver nosso tempo. É isso aí. Tá. Então, meus irmãos, para terminar, já dando um término para nós, a droga e a Umbanda foi o nosso tema de hoje. Os dois, como é que um vê o outro?
de repúdio. A droga a gente vê de repúdio, mas o drogado a gente vê com acolhimento. Ah, mas a minha família me expulsou de casa. Não, mas a tua família não somos nós. A tua família te expulsou, mas a Umbanda te acolhe. Claro, como eu falei, dentro da normalidade, dentro das nossas possibilidades e dentro de uma certa normalidade. Mas a gente sempre acha um meio de ajudar. Não? Se não com uma palavra, se não com um trabalho, se não com um jogo de búzios, a gente sempre acha um meio. E esse meio, muitas vezes, é aquilo que o irmão está precisando para se reestruturar. Porque às vezes, gente, não é o trabalho, é a conversa. Não. Meus irmãos, hoje o nosso vídeo foi um pouco mais longo, mas eu tenho certeza absoluta que foi de muito ensinamento. Né? Eu quero dizer para vocês, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer hoje. Hoje eu vou agradecer. Eu quero agradecer a todos aqueles que doaram uma roupa, que doaram um colchão, que doaram alimento, que doaram seu tempo para ajudar aqui no Rio Grande do Sul. Terminou? Está terminando. Mas ainda temos alguns problemas no interior do estado. Então, para quem quiser ajudar, para quem quiser se comprometer em dar uma força, vão nas redes sociais do governo, que lá tem todas as orientações para ajudar. Tá? Tem um site que se chama, se eu não me engano, praquemdoar.com.br, que ali também você pode acessar e doar. Não terminou, está terminando, está melhor o estado, mas a gente tem pessoas que perderam tudo e precisam da ajuda de vocês. Tá? A gente sempre vai enfatizar isso aqui, porque eu quero agradecer, que às vezes as pessoas me mandam, Thiago, eu fui lá e dei uma força. Então, muito, 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 muito obrigado a todos que, de uma certa forma, fizeram alguma coisa. Tá? E dizer que a nossa agenda está aberta via WhatsApp, né? O nosso jogo de búzios está aberto e marquem a sua consulta, né, com antecedência, tá? Esse mês é um mês corrido, não tem nada, mas o mês que vem tem. Não minto, esse mês, dia 13 de junho, tem o quê? Exu, né? Então a gente para Exu, né? Então no dia 13 a gente não joga, porque Exu é dia de Exu, de Bará, né? Ou de Santo Antônio, né? Como queiram os católicos, né? Então a gente não faz nenhum tipo de, vamos dizer, de movimentação com o jogo. 14, 15, 16, 17, 18, aí vai embora, entendeu? Tá? E dizer para os senhores assim que eu amo vocês, né? Que às vezes tem algumas sextas-feiras que eu não estou gravando por questões pessoais, mas eu sempre vou de imediato suprir isso na próxima sexta ou num outro dia qualquer. Tá? Eu quero desejar um feliz final de semana a todos, tá? Que vocês curtam com os familiares de vocês. Quero mandar um beijo a todos que me viram, a todos que vão me ver, certo? E dizer que semana que vem a gente está de volta aqui nesse nosso canal aqui, lá no YouTube também, né? E aqui no Facebook, porque a gente faz Umbanda didática, a gente faz Umbanda para vocês que não entendem de Umbanda. E se quiserem mandar tema também, fiquem à vontade, que vocês também fazem junto comigo esse canal, tá bom? O meu beijo, o meu grande saravá a todos e até semana que vem, se Deus quiser e Ele há de querer.